VAR é a sigla, em inglês, de Video Assistant Referee, que seria algo próximo de árbitro assistente de vídeo. Basicamente, a ideia é auxiliar a arbitragem do futebol com mais participações da tecnologia. No entanto, o esporte mais popular do mundo passa por dificuldades na sua aplicação. O VAR não ajudou o futebol como se imaginava. A gente tem sempre, assim, um monte de imagem que diz uma coisa, um monte de imagem que diz outra coisa. O VAR, quem está no VAR, ele também tem que entender o que está acontecendo no campo, que muitas vezes a leitura do campo não é a mesma do árbitro. Primeiramente, antes de entrar nas polêmicas, é preciso saber quais são as regras de aplicação do VAR. Ele não pode ser utilizado em qualquer momento do jogo pela arbitragem. E aí nessa restrição de utilização foram definidos somente em 4 situações. Primeira, gol ou não gol, ou seja, todos os gols são revisados, né? Segundo, pênalti ou não pênalti, todas as situações de pênalti são revisadas. Terceiro, expulsão direta, se é para cartão vermelho direto. E quarto, identidade errada do jogador, ou seja, quando identifica um jogador que cometeu uma indisciplina e o árbitro pune outro, e aí o VAR pode entrar somente nessas 4 situações. É bem limitado e nós estamos falando aí de grandes decisões, né? Segundo a CBF, os erros de arbitragem diminuíram com o VAR. Em 2018, foram 188 erros capitais, enquanto em 2019 aconteceram 36. Uma redução de 4 erros graves por rodada para menos de 1. Mas por que a CBF fala em erros graves e não somente erros? O que falta esclarecer no mundo, né? As pessoas entenderem, principalmente quem está no futebol, porque acha que a tecnologia, o VAR, é para interferir em todas as situações, em todos os momentos. Não. É para interferir somente em erro claro e óbvio, ou seja, teve um erro. Se é um lance interpretativo que o árbitro do campo interpretou e entendeu daquele jeito, aí não é para ter a interferência. Mesmo com o auxílio da tecnologia, os erros graves ainda acontecem, como o caso do gol mal anulado por impedimento do atacante Luciano, do São Paulo, contra o Atlético Mineiro. Esse lance do Luciano é um lance de impedimento. É um gol marcado e tinha dúvida se havia impedimento. Esse daí tem que ser sempre analisado e está no protocolo ser sempre analisado, sempre vai ser analisado. Ali foi uma polêmica grande, não deveria ocorrer. Ali foi erro do software. E foi falado que na hora de fazer o ser humano operando a ferramenta, porque é um software 3D, errou na hora de identificar a posição do Luciano. Então ali foi o ser humano que errou na operação. Esse lance do Luciano se enquadra teoricamente em lances claros, pois é um impedimento e a regra é objetiva, estar ou não à frente do penúltimo jogador adversário. No entanto, a imagem não traduz unanimidade e gera discussões. Afinal, qualquer lance não pode ser passível de interpretação. O que é lance interpretativo e o que é lance de matéria exata, né? O árbitro marca a falta fora da área e o VAR viu que foi dentro da área. Isso não requer interpretação, dentro ou fora. O VAR vai falar para ele, bateu, foi dentro da área, então é pênalti, se ele marcou errado. Ou o contrário, né? Ele marcou pênalti e a falta foi fora da área. Aí não requer interpretação. A bola sai na linha de fundo e o jogador faz o gol. Não requer interpretação. É um erro claro de matéria exata. E até lances considerados interpretativos podem ser claros e passíveis da utilização do VAR. Para ficar em outro exemplo, o lance Flamengo e São Paulo que se enfrentaram no fim de semana. Os dois lances de pênalti que foram revisados pelo VAR, para mim são 2 lances claros onde houve um lance interpretativo, é uma falta, né? Se foi falta ou não, é sempre uma interpretação do árbitro, mas os 2 lances foram muito claros. Nesses casos, eu acho que faz sentido o VAR chamar, porque entra na ideia do VAR de um erro claro e evidente. Agora, tem lances que são faltas que é marcável, pode ser marcada a falta, pode não ser marcada. E aí eu acho que depende, o árbitro está perto do lance, está bem posicionado, ele viu o lance, então tem que seguir. Logo, o VAR não irá resolver todos os problemas dos árbitros, até porque são eles quem ainda apitam o jogo, e não os profissionais por trás de um monitor. Como que com tecnologia ainda tem erro?
Exatamente porque o VAR não apita o jogo. Por exemplo, no domingo aconteceu um pênalti para o São Paulo, onde o árbitro errou. A bola era tiro de meta e ele marcou escanteio. Na cobrança do escanteio saiu um pênalti. Então tem um erro do árbitro em campo, porque o VAR não corrige escanteio ou tiro de meta. Não está no protocolo. Então, erro de arbitragem, mesmo com VAR, vai ter. Mesmo grandes decisões terão erros, como esse exemplo do Luciano, erro de processamento. Como esse de domingo, um erro porque não está no protocolo. E se esses juízes não tiverem qualidade, quem sai prejudicado é o espetáculo, devido ao excesso de pausas para revisão. O que eu acho que é um grande problema é a qualificação do árbitro de campo. Se o árbitro utiliza muito a tecnologia, a ferramenta, ele está cometendo muito erro em campo. Se ele está cometendo erro em campo, ele é desqualificado como árbitro para campo. No Campeonato Brasileiro, no primeiro turno desse ano, comparando com o ano passado, são 92 revisões de decisões. É muito. O mesmo número que o ano passado. Então se coloca o seguinte, se está fazendo muita revisão, é porque está tendo muito erro. Como se você olhar o jogo do Flamengo e São Paulo domingo, foram 3 situações de VAR que não deveriam ser utilizadas, porque ali mostrou uma deficiência do árbitro de campo. E em campo era possível ver tudo que o VAR utilizou. Outro problema, além do treinamento, é a falta de transparência do VAR brasileiro em relação aos outros países. Não se tem acesso em tempo real, por exemplo, à checagem de lances de impedimentos, como acontece na Inglaterra, em que até os torcedores do estádio podem acompanhar o processo de tomada de decisão. Isso dificulta a relação de confiança entre os brasileiros e o árbitro de vídeo. Acho que aqui é ruim a aplicação. O que a gente precisa fazer é treinar melhor, é fazer uma preparação melhor, é treinar esses operadores, tornar a transmissão mais transparente em relação a isso. Está revisando? Mostra a imagem. Mostra a imagem do que está sendo revisado, como que o árbitro está vendo isso. Então, o VAR deveria ser muito mais transparente. Mesmo com a melhor operação, as polêmicas com o VAR continuarão a acontecer, pois não só imagens, como as próprias regras do jogo, podem ser muitas vezes uma questão de interpretação. O esporte é subjetivo, é a natureza do futebol ser subjetivo, como é boa parte dos esportes coletivos. É que eu acho que o futebol é bastante subjetivo, como o rugby um pouco, o futebol americano um pouco. A questão é como você lida com a arbitragem, e o futebol acho que é o que lida pior com ela.